Atrasada. Oh, meu Deus do céu. Oiê. Oi, vizinho. Boa tarde, atrasada, prof, tá atrasada, prof, sabe. Muita correria aqui, esse feriado também. Eu tô sem a ajuda da Sandra, então eu tive que organizar umas coisas aqui em casa, sozinha, Maria, Dia das Crianças, aí o presente, aí. Enfim, foi por isso que eu atrasei, tá, gente? Desculpa, odeio atrasar a live, mas. Enfim. Pronto. Botei o WhatsApp aqui, ó, do Coaching Extreme pra você faz Pernambuco, tá? É só mandar o WhatsApp pra esse número que tá aqui, tá bom? Obrigada, vizinho. Obrigada mesmo. Estamos fazendo essa live para analisar o edital da Cefaz Pernambuco, que saiu essa madrugada, tá? É um edital feito pela FCC, é um edital que marcou prova para daqui 2 meses exatamente, e é um edital que tem várias peculiaridades. Eu vou fazer uma espécie de análise aqui junto com você, tá? Eu vou reler o edital aqui junto com você, os aspectos mais importantes. Confesso que eu não vi linha por linha do edital ainda. Eu foquei mais em alguns aspectos principais de matéria e tal, de análise estatística do edital. Então eu não fiz ainda uma análise pormenorizada. Então eu vou aproveitar para fazer essa análise pormenorizada aqui junto com você, tá bom? Vou aproveitar para, de maneira mais detalhada, fazer uma análise aqui junto contigo, tá bom? Primeiro, uma coisa importante para falar é que esse edital é feito pela FCC, tá? A FCC é uma banca, dentre as 3 bancas que a gente tem aí para a área fiscal, né? FCC, CESP e GV, a FCC é que tem mais tradição na área fiscal, tá? Mais do que o CESP e mais do que a GV. A tradição da GV na área fiscal é inexistente, ela faz prova de área fiscal de maneira mais repetida nos últimos 2 anos, tá? Bem recente. E fez uma prova de área fiscal em 2017, que foi a da Cefaz Roraima. Fez algumas provas de físico municipal, Cuiabá e outras, ali 2015 e tal. Fez a Cefaz Rio lá em 2010. Mas assim, não é uma banca que tenha uma tradição na área fiscal, uma tradição na área de controle, não é assim, tá? Então é a FGV. O CESP também é uma banca muito famosa, mas não para a área fiscal. O CESP não tem muitas provas de área fiscal, né? O CESP é uma banca que para a área fiscal, fez ali, você faz DF, você faz Alagoas, foi na mesma época, mas assim, não é uma banca que tenha uma super tradição de área fiscal. A FCC não. A FCC é uma banca com tradição na área fiscal, tá? A tradição muito antiga. A FCC sempre foi a banca que foi a tradicional banca do Cefaz São Paulo. Então, toda vez que tem um concurso da Cefaz São Paulo, nem se cogita, né? Agora faz 10 anos que não tem um concurso, mas nem se cogitava outra banca que não fosse a FCC. Então, a FCC tem um histórico de provas de área fiscal, tem um histórico de cobrança. Então, assim, se você que estuda para Cefaz Pernambuco tá aí meio preocupado, porque a prova foi marcada para daqui 2 meses e realmente é meio puxado, né? A prova ter sido marcada para daqui 2 meses é bem corrido. Mas, por outro lado, você tem, digamos assim, uma banca com muito mais tradição, com muito mais provas anteriores. Agora ela tá meio parada? Tá meio parada. Tá meio deixada de lado? Tá meio deixada de lado. Mas, assim... FCC, tá? Tem peso. É uma banca que tem peso. Tem um peso no nome, tem peso na camisa. Então, assim, tem bastante coisa pra olhar aí, tá bom? Espero que ela honre essa camisa que ela tem. Vamos lá. Deixa eu analisar aqui. Eu tô com o edital marcado, com algumas coisas marcadas, mas...
Eu tô com o edital no Diário Oficial, não gosto, prefiro baixar, sabe assim, mas tudo bem. Vamos lá, são 20 vagas. O legal é que o trabalho já tá aqui de 30 horas, né? Isso é bom. É legal quando tem o trabalho de 30 horas já marcado, né? No edital. Então, são 30 horas semanais, o que é ótimo, né? Hoje em dia, às vezes até cai, tá? Esse lance de hora de trabalho, não fica pensando muito nisso quando você escolhe um edital para seguir ou não. Por quê? Porque hoje em dia o trabalho do fiscal, ele é muito pouco controlado em horas, tá? Não é só na Receita Federal que eu vejo isso. Eu não conheço nenhum colega de nenhum fisco que precise ficar focado em horas. O trabalho é feito com base em meta e tal. Então, assim, tem hora que você vai trabalhar mais, tem hora que vai trabalhar menos. Eu duvido que outro fisco, né? O que eu tô falando, querendo dizer é o seguinte: você estuda para um outro fisco, você vai deixar de estudar para outro fisco para poder estudar para você faz Pernambuco porque é 6 horas por dia? Não faria isso, tá? Não faça isso. Vamos lá. Vou direto falar das provas, daquela parte das matérias, tal, do quadro de matérias que ele deu aí. Uma coisa boa da FCC, que ela manteve nesse edital, é de colocar o peso e o número de questões por matéria, né? Claro que isso facilita para todo mundo a montagem de uma estratégia de estudos, mas fica bem melhor, né? Mas fica bem melhor para todo mundo. Tudo bem, mas fica bem melhor, né? É bem melhor a gente fazer uma estratégia para uma prova sabendo exatamente qual é a quantidade de questões por matéria, o peso de cada matéria na prova. Então a gente está tendo muitas provas em que isso não acontece, né? A gente vê lá pro bloco e tal. Aqui não é assim, aqui a gente tem isso. E é muito bom, né? Eu vou falar um pouco do peso, né? Do peso de cada matéria. Essa prova aqui privilegiou bastante a P2, tá? Então, todas as matérias da P2 são as matérias com maior peso na prova. Então, a P1, ela vale 33% da prova. A P2 vale 66%. E as 5 matérias que mais valem na prova são as 5 matérias da P2. Ou seja, a primeira com 20% legislação tributária, a segunda, direito tributário, a terceira, auditoria fiscal, a quarta, contabilidade pública e a quinta, direito financeiro. Então essas 5 matérias são as 5 matérias que mais valem na prova. Eu vou dar uma parada nesse momento e vou falar de mínimos, porque não tem como a gente conversar sobre estratégia de prova sem a gente analisar também os mínimos. Porque se eu não for olhar os mínimos, né? Se eu não for olhar os mínimos por matéria e os mínimos por prova, o que eu falaria para você aqui? Estuda todas as matérias da P2 e mais, sei lá, língua portuguesa, né? Alguma outra da P1. Falaria isso para você. Mas não tem como eu te falar isso se eu não sei os mínimos. E aí eu vou olhar isso agora junto contigo, porque realmente eu não consegui olhar isso antes, tá? Eu foquei na minha tabelinha aqui e não consegui olhar isso antes. Então, vamos direto para os mínimos. Tá? Vamos direto para os mínimos. Então, a gente tem a tabelinha aqui, aí ele fala... vão ser no Recife, as datas estão confirmadas no anexo, mas a gente já sabe que é 11 de dezembro. Aí ele dá um monte de informação aqui. Eu quero ver se tem alguma listagem aqui, peraí. Aqui, do julgamento das provas P1 e P2, é o item 9 do edital, tá? Então, item 9 do edital. Será considerado habilitado o candidato que simultaneamente obtiver, no mínimo, 50% do total de acertos ponderados em cada uma das provas, P1 e P2, no mínimo, 60% da soma de total de acertos ponderados nas provas P1 e P2. Então, vamos lá, no mínimo 50% do total de acertos ponderados em cada uma das provas. Então,
Você tem que fazer 50% do total de acertos na P1 e na P2. E o item 2 é, no mínimo, 60% da soma do total de acertos ponderados na P1 e na P2. Então, o item 9.1.1, ele fala de, no mínimo, 50% do total de acertos ponderados em cada uma das provas, P1 e P2. O que significa isso? Que eu tenho mínimos por prova de 50%. E tenho mínimos da prova toda de 60%. Então, digamos que os 20 candidatos... Isso é meio óbvio, né? É óbvio que os 20 candidatos não vão fazer menos de 60%. Mas se porventura fizerem... Se só 10 alunos, se só 10 concurseiros fizerem mais do que 60% na prova... Então, só vão ser preenchidas 10 vagas, tá? É isso que o edital quer dizer. De qualquer forma, o que ele está falando aqui é que tem mínimos por prova, P1 e P2. O que significa isso? Você não pode abandonar a P1, certo? Então, perceba como isso é uma constante nos concursos atuais, né? A gente está vendo mais ou menos a mesma coisa lá em Minas, né? Minas, a gente viu mais ou menos a mesma coisa. Quem não viu a minha live sobre Minas, pode olhar lá. Em Minas a gente também viu isso, aqui a gente também está vendo isso. O quê? Uma pontuação muito grande na P2. Então, uma P2, uma prova de conhecimentos específicos com uma pontuação muito grande. Ao mesmo tempo que a gente tem mínimos de 50% na P1. Ou seja, o que gera isso? Isso gera aquela galera que estuda muito para P2, chega no concurso e roda por mínimo na P1. Foi a mesma coisa que a gente teve em Alagoas, por exemplo. Você faz Alagoas, foi assim. A gente teve uma P2 com 75% da prova e uma P1 com 25% da prova. Só que a P1 tinha mínimos. Então, a maioria das pessoas que rodou naquele concurso fez uma boa pontuação na P2, mas rodou por mínimo na P1. Ou seja, o que você tem que fazer aqui? Você tem que estudar muito para P2 e escolher algumas matérias da P1 para pegar base e fazer os mínimos. É isso, tá? Vai poder deixar muita matéria de fora? Não. Por quê? Porque senão você não vai fazer os mínimos, né? Vai ser muito difícil você gabaritar. Então, por exemplo, se você resolver estudar português, você não pode contar que vai gabaritar português, certo? Então, português são 10 questões. 10 questões é o suficiente para você fazer os mínimos? Não. Os mínimos, como são 80 questões na P1, os mínimos são de 40 questões. Então, você vai ter que somar das 80 questões na P1, vai ter que somar 40. É como se você pudesse fazer metade de cada uma. Mas o que é melhor? Estudar metade de cada coisa ou estudar algumas coisas mais? Melhor. Algumas coisas mais, melhor. Então, você vai poder escolher algumas coisas aqui? Vai. Vai poder deixar outras de fora? Vai. Qual é a matéria aqui desse? Quais são as duas matérias da P1 que valem menos a pena? Ora, obviamente, contabilidade geral e custos e TI, né? Com certeza. Essas duas matérias são as matérias que menos valem a pena. Óbvio. Porque são matérias enormes, gigantescas, imensas, né? E que tem 10 questões cada uma. Claro, tem exatas também. Exatas também é uma matéria que vai ser puxado. Tem muita coisa. Mas você já consegue estudar ali lógica, né? Aquela parte de lógica, macete do vizinho para quem tem o exatas para todos, equivalência, proposição. Certo? Então, essa prova aqui é uma prova em que você pode se dar ao luxo de não estudar, por exemplo, contabilidade. Entendeu? Eu acho absurdo dizer isso? Acho absurdo. Acho que a prova é mal feita nesse sentido? Acho. Mas você pode se dar ao luxo de fazer isso. Por quê? Porque você precisa vencer a P2. E você precisa fazer na P1 os mínimos. O teu foco na P1 não pode ser gabaritar a prova. Claro que quanto mais questões você fizer na prova, maior a tua chance de acertar. Mas se você está atrasado, não adianta nesse momento você querer estudar o edital inteiro. Certo? Tem que escolher. Então, nesse caso aqui, TI, contabilidade geral. A de custos talvez você até consiga dar uma passada, mas a geral, estatística, são matérias que... Economia, são matérias que vai ser mais complicado você conseguir estudar agora. Certo? Então, temos esses mínimos.
Classificação final. Nota final dos candidatos habilitados será AP1 vezes AP2 vezes 2. Claro, AP2 vezes 2 porque AP2 é peso 2, né? Não multiplica de novo. Então ele põe aqui P1 e P2 correspondem aos números de acertos de cada uma das provas. É isso. Então você pega o número de questões da P1, o número de questões da P2, multiplica o número de questões da P2 por 2, soma tudo, aí você vai ser a tua pontuação na prova. Os candidatos habilitados serão classificados na ordem decrescente de sua nota final. Bom, é óbvio, né? Não vou ficar lendo isso. Obtido critério de desempate. Maior idade, maior acerto na P2, maior acerto na P1. Então, os mínimos aqui é P2 e P1. Vamos ver aqui. Não tem discursiva. E vamos analisar o conteúdo programático, tá? Então, língua portuguesa. Básico, não tem muita novela aqui. Mesma coisa de sempre. Raciocínio lógico, matemático e estatística. Raciocínio lógico, matemático. Estrutura lógica, aquele edital padrão da FCC, né? Estrutura lógica das relações arbitrárias, compreensão, números inteiros, piriri, pararó, pururu, razões, proporções e tal. Isso daqui, pessoal, que está em raciocínio lógico, matemático, aqui no edital, isso daqui, para quem tem o Exatas para Todos, o combo fiscal lá do Exatas para Todos, estuda as aulas que comecem com 1 a 9, tá? Para quem tem o combo fiscal do Exatas para Todos, estuda todas as aulas, as rodadas lá do Exatas para Todos, que comecem com 1 a 9, tá? Se começar com, eu tenho que estudar 9.1? Tem. Tem que estudar a 12.1? Não. Entendeu? Então você vai estudar todas as rodadas que começarem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lá no EPT tem questões CESP, FGV e FCC. No caso aqui, foquem nas questões da FCC, tá bom? Vamos lá. Estatística. Se você já estudou, ótimo. Se você não estudou, não estude, né? Óbvio. Com esse edital aqui, pelo amor de Deus, você ficar estudando que quadrado, né? Distribuição que quadrado, pelo amor de Deus, né? Constitucional. Classicão de direito constitucional, cai bastante doutrina e cai também a Constituição de Pernambuco, né? É óbvio. Então, Constituição de Pernambuco também cai, obviamente. Professora, eu devo estudar a Constituição de Pernambuco? Se você já estudou tudo de direito constitucional, já fez folha de revisão, já tá fazendo só questões, beleza. Aí você pode focar na Constituição de Pernambuco. Agora, não fez isso? Não fez essa lição de casa antes? Então vai correr atrás disso, né? Direito administrativo. Doutrina, atos administrativos, piriri, pororó, pururu. A lei da Covid. Não cai licitações? Oh, coisa linda. Ah, não, cai. Cai sim. Tá aqui, ó. Contratos administrativos, licitações, lei nova e lei antiga, tá? Então, como eu tenho falado, né? Toda live que eu faço análise de edital, eu falo isso. Se você acha que vai ter que deixar a 8666 de lado, não deixe, tá? Você vai demorar um bom tempo para deixar a 8666 de lado, a lei antiga de licitações. Por quê? Porque muitas ações judiciais e muitos processos ainda são feitos com base nessa lei antiga, porque ela regia os contratos antigamente. E aí, quando tem quando o juiz manda vir isso para o executivo, você que tem que analisar. Então você vai ter que analisar com base na lei antiga. Por isso que a lei antiga continua sendo cobrada, tá? É por conta das decisões judiciais e dos processos judiciais em andamento. É a mesma coisa que o PIS/COFINS, né? Eu trabalho com PIS/COFINS, né? Trabalho com crédito de PIS/COFINS. Se o PIS/COFINS cair, digamos que o PIS/COFINS ele caia, né? Não, vamos lá, vamos mudar a lei e o PIS/COFINS vai cair. Se o PIS/COFINS cair, ele vai continuar igualmente sendo cobrado, eu vou ter que continuar igualmente por um bom tempo trabalhando com ele. Por quê?
porque vai ter um monte de ação judicial de PiscoFins ainda, né, durante o tempo, por conta do tempo em que ele foi um tributo vigente. Então, é isso, tá? Não acha que quando uma lei é revogada você tem que deixá-la de lado. Não, tá? Penal civil empresarial. Então, bem enorme o edital também, bem completo. Bem completo. Significa que você tem que estudar tudo? Não. Se você nunca estudou direito empresarial, civil e penal, nem pense em começar tudo. Nem pense, tá? Se você for começar agora, não pense em começar tudo, todas essas 3 matérias. Se você tiver que começar agora o estudo de direito penal, civil e empresarial, comece por penal, tá? Penal, o edital é menor, você consegue vencer mais rápido e ele acaba sendo um pouco mais interessante para quem não é do direito, né? A gente que não é do direito consegue enxergar melhor o direito penal, né? Então, se você não é do direito, estude penal primeiro, tá? Depois de estudar penal, você vai para civil. Depois de civil, você vai para empresarial, tá bom? Contabilidade geral. Gigantesco edital. Lembrando que, assim, contabilidade geral é uma matéria que, para a FCC, tem muita conta na prova. Certo? Contabilidade, a tradição da FGV é cobrar na prova muita conta. Muita conta. Então a FCC gosta de cobrar conta, aqueles cálculos enormes e tal. Ao menos essa é a tradição da FCC. Então é uma matéria que às vezes mesmo você sabendo o conteúdo, você tem dificuldade de resolver na hora da prova. Por quê? Por causa do tempo. Então eu realmente acho que se você não estudei para Cefaz, claro que é difícil começar agora e tal, mas assim, contabilidade foi deixada de lado por esse edital, né? Então não é o momento agora de você focar nisso, tá? Não é o momento agora de você ficar focando em contabilidade, tá? E contabilidade de custo também, tá? Contabilidade de custo é uma tradição da FCC. A FCC adora cobrar contabilidade de custo, sempre cobrou, porque como ela sempre foi a banca do Cefaz São Paulo, ela sempre foi uma das únicas bancas que cobrava contabilidade de custos. Então tem bastante tradição, tá? Se você tiver que escolher, foque mais em contabilidade de custos do que contabilidade geral, minha opinião, tá? Para esse edital. TI, gigantesca também, enorme. Enorme. Nem vou me meter a analisar aqui, porque acho que o professor Ramon, por exemplo, vai fazer alguma live nesse sentido. E talvez, se vocês observarem as lives do professor Ramon, perguntem para ele quais são os assuntos mais simples para serem estudados de TI, para pelo menos você garantir uns pontinhos, né? Não precisa gabaritar TI, mas pelo menos para garantir os pontinhos. Eu mesma vou perguntar isso para ele, tá bom? Vou perguntar para ele isso. Economia e finanças públicas. Economia macro, micro, cai a piroca toda. Meu Deus. Em economia e finanças públicas, o que eu sugiro que você faça nesse edital? Não estude economia. Se você nunca estudou, não estude economia, tá? Porque é enorme e é difícil. Foque em estudar um pouco mais finanças públicas. Por quê? Porque estudar finanças públicas para P1 vai te ajudar em contabilidade pública da P2, entendeu? Finanças públicas, AFO, finanças públicas, administração financeira e orçamentária, contabilidade pública, direito financeiro, são matérias que se conversam, né? Elas são relacionadas à coisa pública, né? Então, sugiro aqui que se você for focar nessa matéria, nunca tiver estudado, foque em finanças públicas, dê um gás em finanças públicas e use esse conhecimento também na P2 para contabilidade pública e direito financeiro, tá bom? Então você vai focar mais em finanças públicas. Conhecimentos específicos, direito tributário, tudão, né? Tudão. E aí, em direito tributário, a gente tem uma parte inicial aqui, de legislação tributária, mesma coisa que o pessoal de Minas fez, né, de cobrar essa parte inicial de legislação tributária dentro de direito tributário, tá? Então fizeram a mesma coisa aqui, né, essa parte que vai ali, ó, Lei Complementar 87/96, que dispõe sobre o imposto dos estados, toda essa parte aqui em diante é uma parte de legislação tributária, costumava cair em legislação tributária.
Agora, a modinha da vez é cobrar isso dentro de direito tributário, né? Então, é por isso que está caindo aqui dentro de direito tributário, tá bom? Depois a gente tem legislação tributária, né? Com um monte de leis específicas do estado de Pernambuco. E isso vai ter que destruir na prova, por quê? Porque a pontuação é muito alta, né? É a matéria com maior pontuação na prova. Então, disso você tira, né? Direito tributário, com essa parte de legislação e legislação tributária juntas, somam 37% da prova, tá? Só essas duas matérias. Então, tem que cair dentro delas mesmo, tá? Depois tem auditoria fiscal, cai NFD, então vai ter que dar uma olhadinha em TI, né? Porque cai NFD, cai nota fiscal eletrônica, cai EFD, então vai ter que estudar essa parte extra do edital, né? Não é simplesmente aquela auditoria das normas, é uma auditoria fiscal também. Aí a gente tem contabilidade pública, cai as normas de 1 a 34, cai o manual, né, o MCASP, e cai a lei 4320, que é aquela lei do orçamento, né, se eu não me engano é essa. Sempre esqueço o nome dessa lei. Deixa eu até pesquisar aqui, lei, que eu sempre esqueço o nome. É a lei do orçamento, é a lei, exatamente. É a lei do orçamento mesmo. Então, essa 4320 é a lei do orçamento. É tanta lei que a prof se confunde, mas tamo aí, né, gente? Tamo aí. A gente acerta e erra. E agora acertamos, mas tudo bem. Aí vem direito financeiro. Direito financeiro é uma parte mais jurídica, é finanças públicas com um viés mais jurídico, mas não deixa de ser um olhar para as finanças públicas, tá? Por isso que eu tô falando. Tenta conversar no teu estudo finanças públicas com direito financeiro e contabilidade pública. Se você olhar para essas três matérias de maneira conjunta, você vai aprender muito mais e vai conseguir, com menos estudos, acertar mais questões, tanto na P1 quanto na P2, tá bom? E é isso. Essas são as matérias que mais caem, da P2 são as matérias que mais caem na prova, tá? Estratégias extras para essa prova. Bom, não tem como, né? Primeiro, é um edital clássico da FCC. Então, para estudar para esse edital, olha para, por exemplo, a prova da Cefaz São Paulo de 2012. É uma prova extremamente parecida com esse edital. Extremamente, tá? Claro, não caiu contabilidade pública, não caiu direito financeiro, mas a estrutura da prova é a mesma. Outra coisa, retomando aquilo que a gente fazia lá atrás, tá? Nesse edital aqui dá para escolher matéria, tá? Então não estuda todas as matérias. Não faça isso. Assista a live da prof com a Dani, tá? Vou tentar fazer uma live com ela o quanto antes pra gente falar disso também. Porque quando eu fiz o planejamento para a Cefaz Santa Catarina, eu não coloquei várias matérias no estudo dos meus alunos. E vários alunos ficaram horrorizados, né? Meu Deus, professora, como assim? Não vou estudar essa matéria? Não, como assim? Eu falei, não vai, ponto. Então, assim, tenha frieza suficiente para deixar matérias de lado, tá? Que não compensem aqui, tá bom? Por conta desses mínimos, tá? A P1 vale pouco, mas tem mínimo de 50%. Então, o que você vai fazer? Vai focar naquelas matérias que você consegue estudar em menos tempo, maior quantidade de assunto para acertar mais questões. Isso acontece com que matéria? Por exemplo, constitucional, administrativo, português, matérias mais teóricas. Isso acontece com menos matérias isso acontece de menor forma com quais matérias? TI, contabilidade, estatística, essas matérias, para você acertar uma questão na prova, vai gastar muito tempo de estudo, então não vale a pena, tá bom? Então tenha isso em mente quando você for fazer a tua estratégia aí. Professor, eu quero tua ajuda, quero que você me ajude a fazer planejamento, a estudar para esse concurso. Bom, você tem duas maneiras. A primeira maneira é contratar o Coaching Extreme para Cefaz Pernambuco. Você manda um WhatsApp para esse número que está na tela, que é o 011 99 581 4007. Se você estiver vendo essa aula pelo YouTube, ela está na descrição do vídeo, tá? Fala com a Naya, conversa com ela, se inscreve,
Se inscreve o quanto antes, por favor. Tem aluno que resolve começar o Extreme 1 mês antes da prova. Fica muito difícil, gente. Mesmo que você já seja um estudante avançado, fica muito difícil. Então, fala com a Nay o quanto antes pra gente ter tempo de conseguir fazer o teu planejamento o quanto antes pra você botar a bunda na cadeira o quanto antes, tá? E, de qualquer forma, se você não quero fazer não quero fazer o coaching e tal, que outra opção você tem? O APA, né? A gente abre inscrições do APA na segunda-feira, às 7h30 da manhã, para quem estiver no grupo de super interessados, ou às 8h, para quem estiver nos grupos gerais da jornada. E vou divulgar aqui também. Então, na segunda-feira, às 8h, vai abrir inscrição do APA. No APA, você tem um treinamento completo. Em meia hora, você aprende a fazer o planejamento. E, além disso, pode mandar o planejamento para mim, para eu analisar. Então, você faz um planejamento que você acha que seja ok para esse edital, manda para mim e eu analiso ao vivo com você via Zoom. Então eu consigo ajustar para você, te dar todos os macetes, te dar todas as dicas e você depois estuda sozinho, mas pelo menos você tem um planejamento que eu passei meu olho, que eu tirei as cagadas maiores, né, e dei uma ajustada para você conseguir vencer esse conteúdo mais rápido, tá bom? Fazer 85% na prova mais rápido, ser aprovado e mudar de vida. Beleza? Então é isso, meu povo. Acho que passamos por tudo. Dei os meus pitacos aqui. Não tem discursivo, isso é uma coisa boa. Toque em ficha. Se precisar de ajuda, manda o WhatsApp pra Nay ou se inscreve no APA. Tá bom? Beijo, boa tarde.